Fraternidade Espírita Irmão Anselmo, estamos aqui para retomar o projeto do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro de perguntas e respostas que nós estamos estudando, trazendo para você a todo momento algumas perguntas com comentários, com instruções a respeito da obra. Nós agora vamos adotar um novo formato, que é o formato de entrevista. E para isso nós temos um novo colaborador, um irmão que vai estar conosco aqui debatendo sobre o livro, trazendo respostas que foram trazidas pela espiritualidade para nós. Esse irmão é o Vadino Floriano, que está conosco aqui nesse momento. Tudo bem, Vadino? Olá, Elisângela, tudo bem? Amigos, irmãos, que a paz de Jesus seja com todos nós. Que assim seja. Bom, o livro Consolador, ele é dividido em 3 grandes temas. Nós temos a ciência, a filosofia e a religião. Nesse momento, nós vamos retomar aí o estudo da obra, né, com o último item da parte da filosofia, ok? O último item da parte da filosofia é o item que vai falar da evolução. E nós temos aí uma missão hoje que é tratar do tema dor, um tema extremamente difícil, né? Um tema extremamente profundo e que vai requerer de nós aí um aprendizado conjunto. Bom, nós vamos começar então pela pergunta 239. A pergunta 239 do livro O Consolador diz assim: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Veja bem, Elisângela, a questão da dor é um aspecto, um tópico que é dos mais importantes no contexto de um planeta de provas e expiações. Conceitualmente, provas e expiações, um planeta onde a ascendência do mal ainda é bastante significativa em comparação com o bem. E, obviamente, isso no futuro próximo ou longo traz reflexos na estrutura de vida, na sociedade de forma geral. Então, a dor é um processo didático, ainda que seja ruim, ninguém gosta, obviamente, mas é um processo didático, uma forma de o pai ou as leis elucidarem o espírito acerca dos caminhos que ele está tomando. Nesse sentido, a dor física ela pode ser comparada, como Emmanuel diz, como uma dor ilusão. Por que uma dor ilusão? Porque em muitos momentos, em muitas situações, nós conseguimos resolvê-la, a não ser que sejam processos mais kármicos ou processos mais terminais. De forma geral, o tratamento médico ou uma terapia consegue resolver a dor física, ainda que seja para nós um chamamento a uma reflexão íntima. A grande questão da dor, ou o grande impacto da dor, está realmente no aspecto da dor moral. Porque esta é que move ou movimenta o ser intimamente. Esta é que faz com que nós coloquemos a cabeça no travesseiro, façamos o nosso processo de meditação e vamos avaliar, depois às vezes de um longo período de sofrimento, os porquês, os prós e os contras daquilo estar acontecendo, não é? Talvez isso tenha a ver com o fato da gente viver num mundo de provas e expiações? Sim, é um reflexo natural. Natural porque, de acordo com os nossos comportamentos, de acordo com as tendências que ainda carregamos, o processo da causalidade, o processo do efeito, ele é um processo natural. Então, na grande maioria das vezes, nós agimos ainda com tendências egoísticas, com tendências de orgulho, com sentimentos de comparação, com sentimentos de querer levar vantagem. Então, pensemos assim, uma população que sai de casa de manhã cedo, todo mundo querendo levar vantagem, estas pessoas naturalmente vão entrar em conflito. Estes conflitos vão sendo acirrados nas mentes e nos corações e vão produzindo consequências. Estas consequências é que chamamos de dores, não é? A gente diz que aprende mais pela dor do que pelo amor, não é verdade? É sempre uma opção. Nós, infelizmente, ainda temos escolhido a opção da dor, não é? Nós lembramos sempre que fala de dor ou de lei ou de justiça, do nosso mentor espiritual Druso, que é citado lá no livro Ação e Reação. E ele traz para nós, assim, não uma divisão, mas um entendimento relativamente diferente. Ele diz para nós assim: existe a dor evolução, existe a dor expiação e existe a dor auxílio. E depois ele discorre assim: a dor evolução é aquela que age de fora para dentro no ser. Então ele simboliza, por exemplo, o ferro no malho, a semente numa cova, a criança tenra que chora. São processos exteriores
que faz o movimento naquela individualidade. Isso é a dor evolução, ela vem de fora para dentro. Esta é um processo natural que todos nós vamos passar. Somos convidados, empurrados por esse processo. A grande questão é a dor expiação. Por quê? Porque a própria palavra diz, ela é um reflexo de alguma coisa que já foi feita. Ou seja, ela é uma consequência de uma ação precedente. E como as nossas ações às vezes não são benéficas, a dor expiação ela vem de uma maneira mais sensível. E ela é uma dor que ela age de dentro para fora. A dor evolução ela é produzida lá fora e nós sofremos a interferência dela. A dor expiação ela é de dentro para fora. E o que ele cita por último, a dor auxílio, é aquela preparatória ou para o processo da desencarnação, ou muitas vezes ela serve ali como um chamariz, como um despertar para a pessoa que às vezes está caminhando no lado errado. Isso tem a ver com a nossa próxima pergunta, a 240, que diz assim: de algum modo pode-se conceber a felicidade na Terra? A gente poderia dizer assim que Jesus falou para nós sobre as bem-aventuranças, não é? Nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados humildes, bem-aventurados aqueles que buscam a justiça, não é? O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é aquele que está bem consigo mesmo. Esta felicidade, nós estamos a caminho dela. Nós vamos encontrá-la. A grande dificuldade do homem, a grande dificuldade de nós todos, é a percepção da felicidade. Então, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá com Kardec, fala para nós: o homem tem a percepção da felicidade na riqueza. Ou então o homem tem a percepção da felicidade na jovialidade. Ou o homem tem a percepção da felicidade no poder. Mas nós vemos tantos ricos tristes, nós vemos tantos poderosos aí desesperados, nós vemos tantos jovens sem harmonia. Então não são os três fatores, e muito menos os três juntos. Porque mesmo em pessoas que encontramos riqueza, jovialidade e poder juntos, eles ainda mostram desarmonia. Porque a concepção do homem ainda é do fato exterior, do campo material. Se nós buscássemos a felicidade interior, nós poderíamos dizer que vamos alcançá-la. Em algum momento, é difícil de dizermos prazo ou expectativas de quando, mas em algum momento sentimos gradativamente que a plenitude interior, que a valorização do espiritual, estes fatores de sensibilidade estão sendo acrescidos na nossa intimidade. Isso é um caminho de felicidade. Certo. E por falar em felicidade, né, na pergunta 241 a gente tem: onde então que está o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Voltamos aí necessariamente à dor. Necessariamente à dor. Quando é um comparativo forte, mas quando nós temos um criminoso, muitas vezes a polícia o prende e ele precisa entender que aquele momento é um momento de auxílio para ele. Porque muitas vezes, se ele ficar solto, ele continua produzindo mais delitos. Então, para parar com os delitos e para ter um tempo de reflexão, muitas vezes ele é retirado da sociedade. O mesmo acontece conosco. Se nós bebemos muito de uma maneira inveterada e durante um longo tempo, em algum momento aquela ação vai produzir um reflexo em mim, para que eu tenha um tempo de avaliar, para que eu tenha um tempo até mesmo de medo de morrer, e eu comece a avaliar as minhas ações. Neste momento, a dor funciona como um grande auxílio, um imenso auxílio para o processo de reflexão e para o processo do amadurecimento. Agora, é lógico, nós não podemos esquecer a importância do estudo, a metodização do processo do aprender, porque nós não conseguimos pensar fora do diapasão, fora do âmbito da nossa mente. Nós precisamos de outras mentes, de outros valores, de outros conhecimentos que possam ser agregados à nossa individualidade para nós conseguirmos raciocinar de modo diferente do que vínhamos fazendo. Se conseguirmos fazer isto, o horizonte aumenta, os nossos horizontes se alargam e nós vamos repensar nossas ações. Porque, inevitavelmente, se nós seguirmos o mesmo caminho, repetirmos as mesmas ações, inevitavelmente chegaremos aos mesmos lugares que às vezes não têm sido muito benéficos. Não é isso?
Isso mesmo. Wagner, esse tema é muito importante, nós vamos continuar tratando dele no nosso próximo vídeo. Então eu te convido a estar conosco, né, no nosso próximo vídeo para a gente tratar, porque ainda temos algumas perguntas, né, para responder a esse respeito e tenho certeza que conseguimos aí despertar a curiosidade das pessoas para esse tema. Será um prazer, será um prazer. Então nós vamos terminando aqui esse nosso primeiro encontro nesse novo formato, agradecendo a vocês por estarem aí nos dando essa oportunidade de conversar e também convidando a todos à leitura desse livro tão importante que é o Consolador, que vocês consigam voltar aí nos temas anteriores, né? Trabalhar a parte que já foi falada nas obras anteriores, né? Nos outros vídeos, como por exemplo a parte da ciência que foi estudada através de vários vídeos, a parte da filosofia, e nós estaremos aqui em outra oportunidade, continuando com esse assunto tão importante que é o assunto da dor. Muito obrigada e até lá!